Boa noite para todo mundo, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Daniele Santiago, faço parte da diretoria da ABD, sou dosimetrista, e esse mês a gente vai ter a comemoração, né, do Dia do Dosimetrista, então a gente decidiu, né, fazer esse bate-papo com vocês para falar um pouquinho, né, sobre a titulação de especialista para dosimetrista. Então a gente vai fazer uma breve comparação, né, entre o Brasil e os Estados Unidos, depois a minha colega Elaine Almeida vai apresentar para vocês, que ela é uma dosimetrista experiente que atua lá fora. Então, aqui para a gente no Brasil, né? Qual que é a função do dosimetrista, né? A gente discutiu hoje meio que brevemente no nosso grupo interno aí de dosimetrista. A gente sabe que o dosimetrista participa de várias etapas, né? Do tratamento do paciente, né? Na radioterapia, desde que o dosimetrista vai participar do processo de simulação, importação de imagens, fusão, realização do planejamento computacional, documentação, né, dos parâmetros do tratamento, cálculo de dose, controle de qualidade, participação no treinamento e gestão dos processos da qualidade do serviço, né? Então, é um breve apanhado do que o dosimetrista faz no serviço. Então, como que ele vai se tornar um dosimetrista? É, é recomendado, né, então, que o dosimetrista seja um profissional de nível superior, então, que seja graduado, né, em radiologia médica, biomedicina ou física, né? Ele pode ter um curso de pós-graduação em radioterapia ou dosimetria clínica e também residência em dosimetria clínica, né? Claro que muitos serviços, a maioria dos dosimetristas são formados dentro do próprio serviço, né? Isso aqui foi uma pesquisa realizada pela ABD o ano passado, né? Que muitos de vocês responderam. Então, ainda a maioria dos dosimetristas, né, adquiriram a experiência dentro do serviço. Tem algumas pessoas que são técnicos, por exemplo, que são de nível médio, né? Então, são técnicos em radiologia, que também podem atuar como dosimetrista, né? A gente recomenda que tenha o nível superior e que tenha uma pós-graduação, ou melhor ainda, uma residência, mas isso depende muito da demanda de cada serviço, né? Isso são recomendações, mas a associação de dosimetrista não tem a função de fiscalizar, né? A gente está aqui só para poder incentivar e colaborar com a educação continuada, né? Então, qual que é a formação do dosimetrista, né? Então, no Brasil a gente tem, né, alguns serviços que têm o curso de residência em dosimetria clínica. O primeiro dele foi o Hospital Erasto Gartner, em Curitiba. Hoje em dia a gente já tem o Hospital de Amor de Barretos e o INCA, que não é especificamente como um curso de residência, é um curso de aperfeiçoamento, né? E alguns cursos de pós-graduação. A gente tem esses aqui, os mais conhecidos, então, tem o do Einstein, aqui em São Paulo, o do ICESP, que é com a Universidade do Estado de São Paulo, né? E a Faculdade Bezerra de Araújo. Falando mais, então, da prova de título. Então, quem que faz a prova de título aqui no Brasil? Quem aplica é a ABD, é a Associação Brasileira de Dosimetristas. A gente tem uma comissão que realiza essa prova. Então, a gente já teve 3 provas. A primeira aconteceu em 2022. A gente tem uma média de 18 candidatos por prova. E a média de aprovação é de 50%. A gente ainda tem um número baixo, né, de candidatos que prestam uma prova. A gente está incentivando o pessoal a se especializar, né, para poder ter esse título. E hoje no Brasil a gente já tem 26 dosimetristas especialistas. O que o dosimetrista precisa para poder fazer a prova? Isso aqui é a recomendação, né, da ABD. Então, ele tem que ter, no mínimo, uma experiência em tratamentos em acelerador linear, né? Então, tem que ter uma comprovação de 3.800 horas. Possui uma breve experiência em bracterapia, supervisionar as tomografias e fazer delineamentos, realizar planejamento com a técnica 3D ou MRT. No caso de MRT, tem que ter 44 horas. Ensino superior, então, para poder fazer a prova, precisa ter a graduação em radiologia médica, biomedicina ou física e ser associado da ABD na categoria sócio-efetivo, que isso aqui a gente precisa ter 24 meses para ser sócio-efetivo. Esses aqui são os critérios que a gente pede para o candidato poder fazer a prova de certificação de dosimetrista especialista. Como que é feita a prova?
A prova é feita em 2 dias. A primeira etapa é aplicada uma prova objetiva com 60 questões. Ele vai ter 3 horas de duração e uma prova dissertativa com 10 questões, que são 3 horas também. O candidato que não passar, o candidato ele pode ficar numa nota aceitável e poder ainda fazer uma prova oral. Então, qual que é o critério para poder ser aprovado? O que a gente exige? A nota é uma composição, então, dessa prova objetiva e dissertativa. Então, o candidato que tiver nota 7 já é aprovado. O que ficar entre 6,5 abaixo de 7, ele vai para a prova oral. Aí, para ser aprovado na prova oral, tem que ter uma nota acima de 7. E o que que cai na prova? Isso aqui é importante, porque a gente vai fazer depois uma comparação que é feito lá nos Estados Unidos. E aí vocês podem fazer nas perguntas, tá? Pode ir mandando no chat, depois a gente vai abrir também para as perguntas. Então, o que cai na prova aqui no Brasil? Física das radiações, simulação em sistemas de imagem, que a gente vai falar basicamente em todos os tipos de imagem, tomografia, ressonância, medicina nuclear, a simulação, o sistema de GRT, aí tem planejamento a gente está falando planejamento computacional mesmo, computadorizado, bracterapia, programa de garantia de qualidade, radioproteção, anatomia e radiobiologia. Isso é o que tem no manual do candidato, que é exigido para fazer a prova. E aí, por que que é importante a gente fazer essa prova, né? O que que a gente está tentando incentivar as pessoas a buscarem a certificação, né? Ah, a gente está tendo muito avanço da radioterapia, a gente sempre está tendo novas tecnologias, né? Inserida dentro do nosso serviço. A gente viu que o dosimetrista, ele acompanha várias etapas, né? Então, é importante a gente buscar sempre essa formação mais adequada, buscar a certificação, porque a gente entende que a função do dosimetrista, né, a profissão do dosimetrista está em expansão, muitos serviços têm, né, inserido o dosimetrista no seu serviço, e isso aí pode ser um diferencial lá na frente, né? É, a gente vai fazer essa comparação agora com a Elaine para vocês verem mais ou menos que o dosimetrista também pode trabalhar lá fora e o que que ele precisa para poder fazer, né? Qual que é essa diferença, essa semelhança entre o que é aplicado aqui no Brasil e o que é aplicado nos Estados Unidos. Eu vou passar para você, Elaine, para você poder apresentar aí o seu também, tá bom? Tá joia. Obrigada, Dani. Claro que o objetivo, né, é mais a gente fazer essa. Muitos de vocês já sabem como que é feito aqui no Brasil, então é só uma breve, né, comparação mesmo. E aí a gente quer saber como que é feito nos Estados Unidos, né? Elaine é, é dosimetrista, atuante nos Estados Unidos, membro também da Associação Brasileira de Dosimetrista, como conselheira. E passo a palavra para você, então, Elaine. Tá joia. Dani, obrigada. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo, Dani? Sim, Tá. Tá vendo em forma de apresentação os meus slides? sim. Tá. Então tá, gente. A Dani já fez uma breve apresentação. Como que eu cheguei na área de dosimetria, falando brevemente. Não tá saindo a voz aqui. Não tá Desculpa, mas saindo? aqui. Agora sim, voltou. Voltou? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Se tiver baixo, por favor, pode me interromper, tá? Que aí eu vejo, eu tento trocar o fone aqui também. Então é o seguinte, eu cheguei na dosimetria por caminhos assim bem diferentes da maioria de vocês, não tinha o pé na radioterapia, tá? Eu trabalhava na engenharia clínica, trabalhei na engenharia clínica do Hospital de Ribeirão Preto, Hospital das Clínicas, muitos anos. E através do meu marido, que é físico médico, eu conheci a dosimetria quando a gente começou, estava lá fora do país. Então, eu me formei em dosimetrista lá fora. Eu fiz a prova de certificação pelos meios de dentro do país, não fiz de fora, não fui um candidato internacional. Eu fiz uma apanhada aqui para vocês de como um candidato por exemplo, daqui do Brasil, ele pode, né, tá fazendo essa prova, porque eles abrem para fazer essa prova. Então,
Primeira coisa que eu quero deixar bem clara aqui, gente, que existem dois órgãos relacionados à dosimetria lá. Um é a Associação Americana de Dosimetristas, a AAMD, e o outro é o MDCB, que é o Medical Dosimetry Certification Board. Esse segundo é quem dá a prova, tá? Nos Estados Unidos, eles separam essas duas coisas. Isso é para qualquer coisa, para físico, para médico, tá joia? Então, nós vamos ter, cada área, né, vai ter a sua associação e o seu board, que a gente fala. Quando eu vou falar de prova, de certificação, eu tenho que olhar as regras que são determinadas pela MDCB. É ela que determina as regras da associação. Esses órgãos são independentes, eles se conversam, né? Tem a conversa, mas eles têm diretorias separadas e têm objetivos separados também. No final é tudo para promover, o final é igual para eles, né? Promover ao profissional, o dosimetrista. Então, o dosimetrista que é aprovado nessa prova da MDCB, ele recebe o título de CMD, e esse é um título profissional que a gente passa a assinar com ele. Eu não quero. Gente, desculpa, tem alguns microfones abertos. Desculpa, que daí não consigo ouvir. Então, daí o profissional que recebe o título de CMD, ele vai poder usar isso como uma assinatura profissional, tá? O físico tem a dele, o médico tem a dele. Então, se vocês olharem aqui, quando vem um webinar de algum dosimetrista lá de fora, e no caso, né, estou mostrando aqui, a gente passa a assinar dessa forma. E isso vai diferenciar quem tem a certificação de quem não tem. Isso é sob penalidade, viu, gente? Existe uma lei muito séria lá fora, né, que você não pode assinar aquilo que você não é. A primeira prova dada pelo MDCB, ela foi em 1988, então a gente vê aqui 36 anos de prova, tá? Então, de 88 até 2010, menos de 50% eram aprovados. Pessoal, ainda tem alguém com o fone ligado? E até 2010, menos de 50% era aprovado. O que era isso daí? Isso é um reflexo de como o dosimetrista ele surgiu. A gente olha para dentro do Brasil e pode olhar para fora da mesma forma, tá? Então, a gente vê que no começo, o dosimetrista lá fora, ele é o quê? Ele é um funcionário do setor de radioterapia que o físico, a partir do momento que está sobrecarregado, treina esse funcionário para auxiliá-lo, tá? Ele não tem uma base teórica fundamentada na dosimetria, no planejamento e em física muitas vezes, né? Ele tem uma noção, mas ele não tem uma base boa. Então, quando chega a prova, ele não está preparado porque ele não tem essa base fundamentada. E é por isso que o índice de aprovação é bem baixo. Depois disso, né, as exigências da MDCB, elas vão mudando com o passar do tempo, né? A gente pode ver isso acontecendo com as exigências da ABD também para fazer a prova. Isso é algo natural, tá? Ela vai se sentindo o mercado, vai se sentindo como que está a resposta com relação às provas e vai fazendo uma modificação, muda-se pré-requisitos, muda as perguntas na prova, tá? Muda-se o que tem que estudar, isso é normal. Então, assim, uma grande mudança que ocorreu, a última grande mudança, foi nos pré-requisitos. Foi em 2017. E depois dessa grande mudança, houve um aumento na percentagem de aprovados, subiu bastante isso daí. E aí a gente tem o que nisso daí? O porquê, né? Por que que isso aconteceu? Porque a partir daquele momento, em 2017, só podem fazer a prova de dentro, os pessoal de dentro dos Estados Unidos só pode fazer a prova quem é formado por um curso de dosimetria médica. Aquele candidato que é treinado no serviço não pode mais, tá? Ele não vai. Aí ele deu, então, lá desde 1988 até 2017, para todo esse pessoal fazer a prova. Foi um espaço grande. Depois disso, não pode mais. Se ele não tiver um curso de dosimetria médica, e aí tem uma certa exigência aqui com duração de 12 meses e acreditado pela JR Cert, que é um órgão de acreditação lá nos Estados Unidos, para cursos, ele não pode fazer essa prova.
E ainda mais uma coisa, tem que ter no mínimo um bacharelado. Até então, técnicos podiam fazer a prova, né, profissionais de nível médio, né, outros profissionais, tecnólogos podiam fazer a prova, desde que comprovassem, né, que estavam na área, que tinham uma experiência, que trabalhavam na área. Depois de 2017 não pode mais. Então, a gente vê que isso aí já influenciou no índice de aprovação dessa prova, porque os cursos de formação de dosimetrista começaram a ser responsáveis para preparar essa pessoa para fazer a prova, não no sentido acertar a prova, mas dar a ele uma base fundamentada para que ele chegue no mercado com a condição de sair bem naquele mercado, de ser um profissional que vai se destacar naquele mercado. Então, essa é a função dos cursos hoje lá fora. E eu, como candidato de fora, um candidato do Brasil, um candidato do Canadá, um candidato de qualquer outro país que não seja os Estados Unidos, posso fazer a prova? Posso. Só que eu vou ter que ter também, no mínimo, um bacharelado em ciência. Tá? Essa é uma exigência da MDCB. E eu vou ter que provar que eu tenho esse bacharelado. Como? Eu vou ter que mandar toda a minha documentação para um órgão específico que a MDCB fala qual que é, tá? Eu acho que ela cita 2 no manual do candidato, e esse órgão vai fazer a validação, a equivalência do seu curso. Então, você tem que mandar o seu diploma, você tem que mandar o seu histórico, a grade, né? Eu acho que é a ementa da disciplina que fala, né? Então, de cada matéria, para que isso seja avaliado, as suas notas, para que dê essa equivalência. E também tem que ter, no mínimo, né, nota C nessas matérias, ou seja, eu tenho que ter essas matérias, ou no curso de bacharelado, ou como complementação do que eu fiz, tá? Então, ou como especialização, ou a parte mesmo, matéria por matéria, isso também pode ser feito. Eu tenho que ter anatomia, fisiologia, bracterapia, planejamento, radiobiologia, física da radiação, com nota C, ou 70%, 79% da média. E ter feito pelo menos 1.000 horas de estágio em dosimetria médica durante o curso de bacharelado, pós-graduação ou mestrado. É um treinamento, esse treinamento de 1.000 horas tem que ser no estágio, não pode ser mais uma comprovação de treinamento no serviço. Tem que estar lá na grade do curso, que ele te deu pelo menos 1.000 horas. A prova em si, né? Então, eu vi os pré-requisitos, eu mandei tudo, eu vou fazer a prova. O que eu tenho que me preocupar? A prova, gente, é passou ou reprovou. E, para falar bem a verdade, o que a gente quer saber é só isso no final. É passou ou reprovou. Então, não existe uma divulgação de nota de corte. Mas, apesar disso, nós que somos candidatos sabemos muito bem que se a gente não estudar para acertar 75% ou mais das questões, não passa nessa prova. Então, tem que estudar bastante. O teste é feito no computador, é uma prova de múltipla escolha somente, uma prova objetiva. Ela tem duração de 3 horas e 50 minutos, com 155 questões. Ou seja, vamos fazer esse cálculo aqui, o tempo para cada questão é 1 minuto e 29 segundos. Vamos contrastar com a BD. A prova objetiva da BD, ela dura 3 horas, tem 60 questões, e eu tenho 3 minutos por questão. Então, olha aqui, gente, a gente já tem a ABD, né, já está ajudando, de certa forma, nessa prova, com o dobro de tempo por questão, né? De qualquer forma, a gente tem que saber, o material tem que ter ali, ó, muito certo aquilo que a gente estudou. Dúvida em pouca coisa, porque apesar da gente achar que 1 minuto, 3 minutos é muito, né, na hora da prova, também pesa o nervosismo, e a gente tem que saber realmente o que a gente está fazendo ali. Em 2023, para vocês verem que fica mudando, né? O ano passado houve mais uma mudança, foram incluídas questões analíticas em parceria com a Pronou. Ou seja, quando eu fiz a prova, eu fiz em 2017. Não existiam essas questões. Hoje tem essas questões. Essas questões são o seguinte, lá no meio da sua prova vai ter um link, você clica, leva lá para um plano, né, que é dentro do site ali da Pronou. Você vai avaliar aquele plano e você volta a responder as perguntas da sua prova. Então, são questões analíticas baseadas naquele plano. O que cai na prova? Qual que é o peso de cada
tópico dentro da prova. Nós temos 16% de física da radiação, 8% localização do PTV. Nisso está englobado posicionamento, imobilização, simulação, IGRT. Nós temos 40% de planejamento do tratamento, radiobiologia, anatomia, delineamento, técnicas de planejamento, tudo isso está no planejamento do tratamento. Métodos de cálculo de dose, 15% da prova é métodos de cálculo de dose. Bracterapia 6, proteção radiológica 7, QA Standard of Care é 8%. Aqui eu vou contrastar de novo com a prova da BD. E somente com a prova objetiva, gente. Tem que comparar coisas que dê para comparar. Eu não posso comparar a prova da MDCB com uma prova dissertativa da BD. Tem que ser com a objetiva. A gente está vendo uma diferença de percentagens aqui no peso das perguntas. E isso daqui, gente, é um reflexo, nada mais é que um reflexo da função deste profissional em cada país. Né? E isso é o que tem que ser. A prova ela tem que ser dessa forma, ela tem que medir o profissional de acordo com a função que ele tem naquele país. A gente vê aqui, como nos Estados Unidos, o dosimetrista ele é um profissional do planejamento e ele trabalha lado a lado com o físico. A gente vê um peso muito grande no planejamento e na física. Tá vendo? 15%, 16%, isso é, né, toda a parte de física aqui. Aqui dentro do Brasil, né, o dosimetrista tem ainda um papel muito importante na simulação, né, na localização aqui do PTV, na simulação, e no planejamento, com a parte de delineamento, né, muitas pessoas fazendo planejamento, então por isso um peso maior nessa parte. Aqui a gente fala que é lado a lado, tá? Deixa eu só fazer uma observação com o físico. Não quer dizer que eu tenho a mesma responsabilidade do físico. O físico continua sendo acima do dosimetrista, ele continua assinando os planos que o dosimetrista faz. O dosimetrista não assina plano para tratar, tá? O físico revê o plano e que o dosimetrista fez e aprova para tratar, tá, gente? Então, assim. Mas a gente, como ele fica o tempo todo ao lado do físico ali, ele tem que ter um nível de base bem fundamentada para que ele possa ter uma conversa de igual para igual ali com o físico, né? Para não falar coisas que não têm sentido. Então, aqui, atualmente, a prova da MDCB é oferecida 1 ou 2 vezes por ano, normalmente janeiro e setembro, e nós temos uma média de 100 candidatos por prova. Então, a gente vê, mais uma vez, são 36 anos de prova, gente. Não aconteceu do dia para a noite. Deixa eu falar outra coisa para você. Então, eu tô vendo tudo isso aí, eu tô achando bem difícil, né, entrar como candidata internacional, fazer essa prova. Como que eu faço se eu quiser fazer um curso? Posso fazer? Pode, né? Tem os meios de fazer. Você entra também como candidata internacional nos cursos. Só que daí eu tenho que ir nesse link aqui, que é da JR Cert. E o que é a JR Cert? Ela é uma organização reconhecida pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos para acreditação de cursos presencial ou EAD na área de radiologia, radioterapia, ressonância magnética e dosimetria médica. Ele é o único órgão que pode acreditar nos Estados Unidos. Tá? Esse processo de acreditação é um processo bem complicado, viu, gente? Demora bastante, eles têm uma série de exigências, eles exigem as matérias base, quais que tem que ser, o tamanho, a hora mínima de estágio que o curso tem que oferecer. Então, a gente até vai ver, se você olhar curso por curso que é acreditado, você vai ver uma diferença grande em horas de estágio, tá? Lembrando, assim, eu não sei se eu já falei antes, mas não existe a residência nos Estados Unidos. É estágio e é dentro do curso de formação. Os cursos acreditados, eles sofrem auditorias periódicas, tá? E a porcentagem de aprovação na prova da MDCB é fator importantíssimo para medir dentro dessa auditoria. Os cursos acreditados em dosimetria médica, nós temos 4 bacharelado, 8 certificate, né? Essa palavra certificate é um pouquinho complexa, né, para tradução, mas vamos pensar em nível de especialização, né, que permite que tecnólogos façam,
né? Que técnicos façam, que bacharéis façam, né? E 3 mestrados. Aqui, mais uma vez, a gente vai ver uma mudança muito grande nesses cursos acreditados com o passar do tempo. A gente vê 4 bacharelados hoje, a gente vê na questão especialização e mestrado só subindo. Por que disso? Porque assim é uma bola, é um ciclo, tá joia? Então, assim, exige-se mais do dosimetrista. Ele se prepara e responde ao mercado. Aí ele pressiona o mercado que ele quer aumento de salário, tá? Aumento de salário vem, os empregadores pressionam, né, o dosimetrista que quer mais responsabilidade dele, que mais preparo dele. Então, os cursos têm que entregar um dosimetrista mais preparado. E aí vai, gente. Esse é o ciclo, é um ciclo normal, tá? Então, a tendência é diminuir o número de bacharelados e ficar só com especialização e mestrado daqui para frente, eu acredito, tá? E a gente pode olhar daqui 10 anos, isso é uma tendência normal. Cursos de dosimetria médica lá fora, então, de forma geral, vai oferecer as matérias de estatística, anatomia tomográfica, isso é dentro do Coisa aqui em curso, casa, né? Eu como peço em pré-requisito, a física das radiações, planejamento, proteção radiológica, QA, a radiobiologia ética e estágio em dosimetria médica. Então, essa é a base, de forma geral. A profundidade com que eu vou ver essas matérias, a quantidade de semestre que essas matérias serão abordadas, vai depender se é um bacharelado, se é um mestrado, se é uma especialização. Além disso, pode ser oferecidos ou na grade ou como eletivas, computação em rede, braquiterapia, gerenciamento na área de saúde, pesquisa científica, radiodiagnóstico, medicina nuclear e hoje em dia muito está se debatendo o tratamento com prótons, né? Está virando já uma coisa mais, apesar de ser ainda, não é todo lugar que a gente vê, mas já está, né? A Associação Americana, que a função dela é promover esse tipo de coisa, ela já oferece até cursos uma vez por ano ou a cada 2 anos na parte de prótons, para tratamento com prótons, né? Para estar treinando aquele profissional, né, a se preparar para esse tipo de tratamento. Aqui eu só trouxe um exemplo, tá? Nós temos 15 cursos acreditados. Esse aqui é só um exemplo. Para a gente, quando se interessar por um desses cursos, a gente ir lá olhar nos pré-requisitos de cada curso. Porque esses pré-requisitos vão determinar se eu consigo ser aprovada para aquele curso. Por exemplo, no caso dessa faculdade aqui, a Bela Viu, o candidato precisa ser técnico em radioterapia. Então, quem não é, ó, já rodou, tá? Nem adianta mandar, porque os Estados Unidos é muito assim. Ou você, se está escrito, você tem que cumprir. Se você não cumpriu, você você está reprovada ali. Então, ser técnica em radioterapia, ter certificação na área, tá? Na área de saúde, todo profissional tem que ter certificação para trabalhar, tá? Existe, né? Então, eu tenho minha certificação em dosimetria, técnico da máquina tem a certificação dele, todo profissional tem que se manter certificado. Nós temos um número de créditos que a gente tem que fazer por ano para manter essa certificação com a educação continuada. Daí quem que vai oferecer esses créditos? A Associação Americana. Não é o MDCB, ele só cobra, tá? Ele exige e ele pode tirar a sua certificação se você não cumprir. Então, uma vez por ano, ele faz auditoria dos seus créditos. Quem que dá a parte de educação continuada? A Associação Americana. Por isso que eles se conversam, apesar de serem independentes. E ter concluído algumas matérias antes de ingressar no curso. Anatomia de CT é um deles. Essa faculdade. Tem outra, gente. Pode olhar. Até boa parte ainda exige que seja um técnico da máquina. Isso é para a pessoa já ter uma certa experiência ali na radioterapia. Boa parte exige. Mas tem as faculdades que não exigem mais, que já está abrindo o olho para o mercado e querendo que o mercado traga um profissional diversificado, diferente, que venha contribuir para a área. Então, está vindo gente de diversas áreas. Eu vim da engenharia. Então, eu fui da engenharia para o mestrado em dosimetria médica. Esses são os links mais importantes para vocês pesquisarem, que é o link da mdcb.org e o link da JCERT, se você quiser fazer um curso de dosimetria de dentro do país, tá? E daí você vai fazer
terminando esse curso, você faz a prova por dentro, como se fosse uma pessoa dentro dos Estados Unidos. Deixa eu só ver se eu consigo mostrar para vocês rapidinho. Então, esse aqui é o da JR Cert. Se eu entrar naquele link, né, ele vai vir direto aqui. Aqui está selecionado já curso acreditado. E você vai selecionar em Type of Program, a Medical Dosimetry aqui. E ele já vai selecionar e filtrar para você em todo o país ali quais são esses cursos. Então, ele vai trazer aqui todas as faculdades acreditadas, o que ela oferece, se é um mestrado, é um não, doutorado não tem aí. É um mestrado, uma especialização, um bacharelado. Você clica aqui e aí de lá vai ter o link para a faculdade. Se eu for no site da MDCB, eu tenho que procurar eligibility, tá? Eu vou ver, dentro da eligibility, eu vou ver o que está pedindo para mim poder fazer essa prova. E como candidato internacional, eu clico aqui e aí vem toda a lista do pedido. Nesse site aqui também tem o manual do candidato. Antes de você fazer a prova, é muito importante que você leia esse manual e esteja por dentro de tudo que está escrito lá, tá? Então, tudo aquilo que eles divulgam, passa a ser obrigação sua, daí como candidato, né, tomar conhecimento daquilo. Tá ali no site, era sua obrigação, então ver. É assim que eles veem, dessa forma que eles enxergam. Dani, eu vou voltar para você. Obrigada, pessoal. Obrigada, Elaine. Ótimas seus esclarecimentos aí. A gente vai abrir para o pessoal também, para quem quiser fazer pergunta. Eu queria falar, então você fez aí, né, Elaine, uma breve comparação do que a gente tem no Brasil, o que é aplicado na prova. A gente viu que é basicamente a mesma coisa, né? A gente tem ali algumas disciplinas que se comparam, né? A porcentagem muda um pouco realmente devido a esse perfil do profissional nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E a gente estava falando, né? São 18 candidatos mais ou menos por prova que a gente tem aqui no Brasil. Nos Estados Unidos falou que a média é de 100 por provas em 36 anos, né? Então, o caminho é esse, né? É buscar a certificação. Nos Estados Unidos a gente tem, né? Então, a pessoa obrigatoriamente, para poder fazer a prova, né? Sendo os nativos, tem que ter esses cursos certificados, né? Que vai poder fazer a prova. Aqui no Brasil a gente não tem isso ainda, né? Então, são dosimetristas que têm experiência, né? Então, trabalham no dia a dia, né? A gente ainda não tem esses cursos específicos, tem a residência, que ainda está engatinhando, então a gente tem 3 residências no país, mas o que acho que o pessoal mais pergunta é, tipo, eu brasileiro, dosimetrista no Brasil, posso atuar lá no exterior? A resposta é sim, né? Pode, né? Tem esses Pode. requisitos aí que tem que buscar e tentar validá-los, né? Acho que essa que é a parte mais difícil, né? Na verdade, assim, né? Eu tenho que ter duas coisas em mente. Uma é eu ter profissionalmente se habilitada a trabalhar lá, e para isso entra a prova de certificação, né? E a gente já vê que há possibilidade de um candidato internacional fazer essa prova. A outra é a imigração do país, né? E são duas coisas independentes, né? Então, para que eu como candidato, eu sempre vejo da seguinte forma, né? É, se eu quero me sobressair naquela vaga, eu tenho que apresentar um diferencial, tá? Se eu não estou dentro dos Estados Unidos, gente, eu tenho que chegar com todos os diferenciais Cortou aí possíveis. a voz, prof. Hum. Tá Cortou a cortando a voz, ficou voz? mudo. Tá ouvindo de novo? Tá me ouvindo? Eu Eu tô ouço, ouvindo. Elaine, eu também ouço Tá. perfeitamente. Então assim, eu tenho que chegar com tudo que eu possa ter. Eu tenho que me sobressair daquele nativo que não vai precisar que o meu empregador peça o meu visto de trabalho para mim na imigração, que entre com a documentação para mim, porque você percebe que é um gasto enorme para o empregador esse processo de imigração. Ele faz isso quando ele não encontra alguém tão gabaritado quanto você. Tá? Por que ele faz isso muito para os físicos? Né? Porque lá fora, para ser físico na clínica, ele tem que ter no mínimo um mestrado. E hoje em dia, gente, para falar bem a verdade, é muito difícil uma pessoa com mestrado fazer residência em física lá fora. Tá? Ele tem que ser um doutor em física médica para conseguir um lugar ao sol na residência. Não consegue vaga na residência.
Depois da residência que ele vai fazer a prova. A prova deles é 3 níveis, tá? Igualzinha dos médicos. Ela vai ter objetiva, dissertativa e vai ter oral. Vai ter oral, é obrigatório a oral lá. E só que ela não se faz de uma vez, ela faz primeiro, sair da residência, faço a prova objetiva. Depois de tanto tempo de experiência na área, eu faço a prova dissertativa. Depois de tanto tempo, eu faço a oral. E só depois disso eu sou certificado na área. Né? Então, para nós, dosimetristas, ainda é uma brisa, né? Que a gente fala que é só a objetiva, é uma vez só. E a gente só vai mantendo ali depois. Mas tem que ter um diferencial. Então, assim, se eu quero ser um candidato, eu quero ter uma chance ao sol lá fora, eu tenho que vir com diferencial. E o diferencial é a certificação. Vou conseguir emprego? Daí, gente, já vai depender do meu empregador, já vai depender, né, da imigração dos Estados Unidos, que é outros 500, mas a sua chance aumenta bem. É isso que a gente fala também aqui no Brasil, né? Que essa questão da certificação, a gente acredita que no futuro seja algo que se torne obrigatório também, né? Porque cada vez mais, como você falou, a pessoa vai ter que ter um diferencial, né? Então, por isso é importante ter esse pensamento e viabilizar, né, a questão de poder fazer a certificação ou abrir os olhos para os cursos de residência, que são muito completos, né? Tem residentes que perguntam, né, com a minha grade curricular aqui no Brasil, eu posso prestar a prova lá fora, né? O que a gente pôde entender é que sim, que ele vai poder prestar a prova lá. Como você falou, ele vai ter que buscar algumas certificações para ver se equipara a quantidade de horas e tudo, porque a nossa residência aqui não é certificada lá, né? Então, ele vai ter que buscar esses outros meios para poder aplicar a prova, né? E eu queria que você falasse um pouco, Elaine, sobre a sua experiência nesse processo de fazer a prova lá. Como foi a sua questão de estudo, qual foi os meios que você buscou, porque tinha a questão do idioma também, né? E o que você dá de dica aí para o pessoal? Então, eu fiz essa prova saindo do curso, entendeu? Então, eu não tinha o pé na radioterapia, fiz o curso me deu o estágio e eu fiz a prova na sequência, né? Desse curso. Então, a gente sai do curso com os motores aquecidos, né? Estágio ali, tudo rodando e se preparando para aquilo. Então, eu estudei bastante, estudei de setembro até fevereiro, né? Direto, né? Todo dia um pouco, todo dia um pouco, todo dia um pouco. Focando no manual, né? No manual do candidato deles, Focando né? no manual do candidato, focando no que né, a gente era preparado já, né, dentro da faculdade também. E aí depois começa, né? Você pode comprar as provas de simulação, né? Que eles falam mock exams, né? Que são para fazer uns simulados, né? Aí Você você vai compra essas provas? lá nada é dado, tudo é cobrado. Né? Eu faço até essa rima. Não existe o de graça nos Estados Unidos, de graça é ilusão. Uhum. Aí você compra essas provas de simulação e você faz. Por quê? Porque, gente, mais do que qualquer coisa, aqui a gente tem até a nossa amiga Adriana aqui, ela também está na live, né, Adri? Que ela tem até um comparativo, a questão do exame de proeficiência na língua inglesa. Quando eu não basta saber a língua, eu tenho que saber um modelo daquela prova para que eu consiga fazer no tempo que eles determinam. Então, não é só isso. Então, a gente tem que exercitar muito o modelo da prova para terminar no tempo, para conseguir raciocinar em cima do tempo quando aparece uma pergunta difícil, né? Porque as perguntas, elas variam entre básicas. Quando eu falo básica, a gente fala fácil para quem estudou, né? Então, não é para quem não estudou, não é fácil, mas fácil, sim. Ela não engana, ela é direta, ela é o que é, não tem várias opções com a mesma Não tem resposta, pegadinha, né? não tem pegar. Se eu sei que é aquilo e pronto, né? Porque aquilo é lógico. Daí tem as de intensidade média, né? E tem as difíceis. O que são as difíceis? As difíceis põem você para pensar um pouco mais. Então, é nessas que a gente enrosca, né? Então, você tem que estar preparado para aquele tempo. E o único jeito de estar preparado é Se estudando, testando, né? não só isso, mas se testando o tempo todo. E tem que estar realmente com aquilo embutido na sua cabeça. Como? Todo dia um pouco, gente. Não tem outro segredo para fazer prova.
Ô, Dani, É. como que você fez sua prova? Não, exatamente é o que eu falo, né? É constância do estudo, porque quando você olha o manual de candidato, né, você vê várias referências bibliográficas, né? Então você tem um volume muito grande de conteúdo. E aí, assim, é, é praticamente impossível você assimilar todo esse conteúdo em pouco tempo. Então, por isso que você falou, você começou a estudar, né, por quase 6 meses, né? Então, eu utilizei a mesma coisa. Então, você tem que ter um período para você poder adaptar com a sua rotina, porque ninguém vai parar efetivamente a sua vida para poder estudar. E aí, o que Exatamente. eu fiz era todo dia um pouquinho. Todo dia estudava um pouquinho. Pegava um tema, hoje eu vou estudar a física das radiações. Então, e era é, determinado, né? Tipo, olha, eu tenho que ler esse conteúdo nessa semana. Não burlar, né? Porque às vezes a gente fala, eu tô cansado. Eu tô doente. Eu tô não sei o quê. É aniversário de não sei quem. E aí você vai, né, fazendo você perder a continuidade desse estudo. Então, é mais ou menos como você falar, eu tenho que escovar os dentes. É obrigatório. Então, eu tenho que fazer isso. E aí a gente coloca uma meta, né? Hoje eu vou estudar por 1 hora. Eu estou muito, muito cansada, não consigo estudar radiobiologia, porque é um estudo maçante para mim. Então, estuda um outro tema, que aí você vai trocar um pouquinho aquela carga horária, mas não deixar de estudar. Então, para mim, Uhum. o que me ajudou, né, para prestar a prova foi a constância no estudo, né? A gente tem aqui outras pessoas que fizeram já a prova de título aqui do dosimetrista, aqui pela ABD, é, e aí eu queria até que depois as meninas falassem um pouquinho, posso passar a palavra aí para a Alessandra ou para a Jaqueline, para vocês também falarem como vocês fizeram para estudar. Jaque, você tá com a câmera aberta? Vai você primeiro. Oi, gente. Boa noite, tudo bem? O processo, assim, para você se organizar para a prova, ele é muito psicológico, ele exige muito organização. Então, por exemplo, não adianta você pegar um livro qualquer, de planejamento, se não é um livro que está recomendado no edital. Então, às vezes, você vai se matar de estudar uma coisa que não é a linguagem que a prova vai usar. E se tiver algum recurso ou alguma coisa que você queira questionar, não vai ter sentido, porque você está usando uma bibliografia diferente da recomendada. Então, já começa por aí. Separar o material que está sendo recomendado para estudar, né? Num segundo momento, estabelecer prazos para cada tema. Então, por exemplo, eu vou estudar anatomia. Quanto tempo eu tenho até a prova? Então, você dividir esses prazos de cada tema até a prova, né? E conseguir explorá-los dentro desse prazo. Se você, sei lá, aconteceu algum problema, você não conseguiu estudar naquele dia, então você tem que estudar o dobro no outro dia, porque no dia anterior você não estudou. Mas o tema, né? Eu acho que isso me ajudou muito a me organizar. Eu não pensava o quanto era difícil ter essa ordem, porque às vezes você está estudando para uma prova. A primeira coisa que você faz, às vezes, no desespero, quero pegar as provas antigas e começar a estudar. Só que você vê todos os temas ali, um bolo de coisas, e aí você começa a se perder. Eu errei isso, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Acho que isso me ajudou muito a me organizar. E a cada tema, eu procurar questões do tema, não da prova. Uhum. Da prova é só lá para o final. Então, por exemplo, eu estou estudando, sei lá, física. Eu vou estudar física até o dia tal, com o material recomendado pelo edital, concluir esse prazo, as questões da física. E o máximo de questões que você puder fazer daqui. Isso foi o que me ajudou, tá, gente? É claro que cada um vai ter a sua Sim, pedagogia, cada um vai ter o seu conhecimento. o Uhum. seu modo de E eu estudo, né? Isso é o que deu certo para você, né, É Jaque? o que deu É. certo para mim. E eu Uhum. escolhi, dentro do edital, a linguagem que mais me favorecia, o que mais eu entendia, o que era fácil de eu entender. E aí, no fim de tudo, quando eu cumpri todo o cronograma, é aí que eu fui começar a fazer questões oficiais, as questões de prova, enfim. Mas fragmentar ajudou bastante. Quanto É. tempo, Jaque, você levou para estudar? Então, foi meio que embolado, assim, eu já vim estudando para outras provas também, de outras áreas.
Ah, tá. E aí, dentro desse prazo, quando eu conheci o material da ABD, foi em torno mais ou menos de 3 meses. Mas eram conteúdos que eu já estava Tá. Então não tem estudando antes. não tem assim um período fixo porque você já vinha com certo preparo, é isso, É, né? de novo, a Isso, que eu já constância no estava. estudo, né? Que, tipo, você vai É. Exato, carregando aquela bagagem e tudo mais, né? exatamente, Então, exatamente. Nós temos Mas a a Elaine a ordem. gente também. vai. Eu só queria colocar aqui, eu tenho uma pergunta da Stephanie, só para a gente não perder aqui, Elaine, eu acho que é mais para Aham. você, né? Porque ela está falando, se ela fizer o mestrado pela JC30, eu estaria apta a fazer a prova como uma pessoa de lá, sem precisar da equivalência? Exatamente. Exatamente. Porque Tá? é um curso certificado deles, né? Isso é um curso certificado deles, Uhum, né? Porque até porque para fazer esse mestrado você vai ter que provar que você já é bacharel em alguma coisa, tá? Que você tem todos os cursos. Então você já vai ter provado muita coisa, tá? Então esses tipos de prova você não vai precisar fazer mais. Você faz por dentro do país, né? É como se você fizesse, se formou por dentro do país. uhum, Pode ser que você tenha que fazer TOEFL, né? De novo, alguma coisa, porque ele vence a cada 2 anos, né? Mas se, por exemplo, vamos supor que você já esteja dentro dos Estados Unidos, né? Daí é diferente. Mas se você estiver fazendo de fora, não sei se tem curso hoje em dia EAD completo. O que eu fiz era híbrido, tá? Eu tinha matérias online, depois a cada semestre, ficava uma semana inteirinha, de domingo a domingo, na faculdade, que eles chamavam de bootcamp, né? Que era das 8 da manhã às 10 da noite, tendo aula, apresentando projeto, fazendo prova, tá? Então era isso, ele para te preparar mesmo para o maçante da radioterapia, né? Para pressão. Mas então esse também era o que eu fiz, o híbrido. Tem esse tipo de possibilidade também. Tem, Ah, a gente tem mais uma pergunta. Aí, a Tanise está perguntando, né? Então, que ela está concluindo o curso de pós-graduação em dosimetria para radioterapia pela Faculdade Unileia. Eu consigo realizar a prova da BD? Aqui, o primeiro requisito é ser associado efetivo da BD. Então, você tem que ter pelo menos 2 anos de experiência, né? Então, você vai ter que apresentar uma carta descrevendo se você consegue comportar aquelas horas que a gente exige, né? Então, tipo, tem que ter o conhecimento no acelerador linear, né? Com técnicas 2D e 3D de 3.800 horas, tem uma carga horária em bracterapia de 24 horas, tem uma carga horária em planejamento 3D e MRT de 44 horas, né? Então, você vai ter que ter um físico responsável pelo serviço que apresente essa carta, é, comprovando que você tem essas horas, aí sim você pode fazer a prova, que seja graduada, né? Pós-graduada. Então, se você conseguir comprovar esses requisitos de horas, aí você pode fazer a prova sim. A Stephanie Elaine está perguntando aqui de novo onde que ela consegue esses simulados, que é aqueles que você falou que é comprados, né? é dentro do site da MDCB, tá? Eu posso até ver e mandar para você, Stephanie. É a Uhum. residente do INCA, né? É você, Stephanie? Põe só um joinha para mim. Ah, isso, tá. Eu mando para você. Ela está perguntando também se, caso ela faça a prova e ela passar, ela pega o certificado só quando completar 2 anos, ou se só pode fazer a prova após esses 2 anos. Só pode fazer a prova com 2 anos de experiência. Então, você não pode fazer a prova hoje e aí pegar o certificado futuro. Não. Para você ser um candidato da prova, você tem que completar os requisitos que estão lá, sendo exigidos pela ABD. Na verdade, a minha dúvida era sobre a sociedade da ABD, Uhum. não da experiência, assim, que Para você tiver. ser sócio, a gente tem algumas categorias, né? A Ah, Elaine pode não, até falar melhor. tem negócio de sócio estudante, tá, entendi. Isso. Isso. E aí, Você entra como sócio estudante. para fazer a prova tem que ser sócio efetivo. E aí o sócio Entendi. efetivo tem que ter 2 anos de experiência. É isso, né, Elaine? É. Até agora né? Igual o que eu falei. É, O manual, gente, é uma coisa, tanto lá fora como aqui, é uma coisa live, né? Viva. Ela vai mudando conforme o mercado está pedindo,
conforme o pessoal, a comissão da prova vai sentindo a necessidade de fazer uma mudança, tá? Então, isso é normal. Isso não adianta a gente ficar assim um pouco estressado com isso, porque isso é normal. Tanto aqui como lá fora, vocês vão ver sempre mudança. Sim, a gente está em constante, né? Constante evolução. Então, até a prova passada era isso que se exigia, né? Agora a próxima prova vai ser em 2025, né? Esse ano. Isso. Não, isso, né? 2025? Até esse ano a gente tinha prova anual, né? Então a gente teve a primeira prova em 22, 23 e 24. E aí agora a gente só vai ter bienal, então vai ser só em 2026. 2026. Então, assim, Isso. você tem um tempo para se preparar aí. E até lá, gente, o manual, a gente tem que estar sempre de olho no manual. Ele vai estar sendo atualizado e vai ser, né, ó, ler o manual, ver o manual, né, ver os pré-requisitos. Com certeza vai ter certas mudanças, porque é normal, igual eu falei, né? O que era exigido ontem não é exigido hoje, né? Então a gente tem, por exemplo, o exemplo foi a braquiterapia, né, Dani? Sim, a gente começou com uma carga horária de 44 horas, né, como exigência para poder fazer a prova. E aí teve muitas pessoas que tinham dificuldades, né? A gente sabe que é difícil conseguir estágio em BRAC. A gente vê que é muito difícil para físico, quem dirá para dosimetrista, né? E aí a gente resolveu reduzir essa carga horária para poder facilitar a candidatura dessas pessoas. Então a gente reduziu para 24 horas, que a gente entende como se fosse um estágio semanal, né, dentro do setor de bracterapia, para poder entender um pouquinho dos processos. Mais alguma pergunta? Aqui no chat a gente não tem mais perguntas, por enquanto, deixa eu ver. Enquanto isso, eu Tem queria ver também se da Stephanie. se a Elaine ou a Alessandra, que eu estou vendo elas ali, elas estão Tá escondidas. mudo. Aqui não tá saindo som. É comigo de novo? Eu Tá tô saindo ouvindo. normalmente. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo, Não, Elaine. Alguém aí tá agora eu tô cobrando. ouvindo, mas Perfeitamente. cortou o áudio de vocês duas. Tá. Se a Alessandra pode falar, né, o método dela, como é que ela estudou para a prova, né, Ale? Tô vendo agora você escondida aí. E falar quanto tempo você levou, né, o que pesou, a sua forma de estudar. E a gente tá falando aqui, gente, é igual a Dani falou. Cada um tem seu método e a gente tem que saber o que funciona pra gente, Uhum. né? Porque o que dá certo para mim, tem gente que adora estudar em grupo. Eu gosto de estudar sozinha, Também. tá? Entendeu? Então, assim, eu tenho muita dificuldade com barulho na hora que eu tô, principalmente norma. Assim, eu detesto norma. Então, eu tenho muita dificuldade de memorização quando eu estou estudando aquilo que não me atrai, né? Que eu sou obrigada a aprender. Então, agora tem gente que adora grupo. Então, a gente tem que ver, cada um só tá dando umas dicas para vocês. Por isso que a gente traz pessoas diferentes aqui, né, que foram aprovadas, e o que elas têm para contar. Vai lá, Lê. Não sei se vocês estão me ouvindo. Sim. Estamos. Eu sou um pouco diferente da Dani e da Jaque, porque eu acho que eu me intitulo como dosimetrista prática. Então, antes da prova de título, eu não gostava de ler artigo, de estudar. Então, a Adriana teve uma ideia de formar grupo de estudos. E daí eu lembro que ela falou assim, Alessandra, eu peguei as pessoas que mais estudam para fazer parte desse grupo. Eu pensei, ferrou, porque eu não faço parte desse grupo. Então, eu comecei a estudar. Então, estudar forçado, para não ficar muito para trás. E eu trabalho em 2 serviços. Então, eu trabalho 12 horas por dia. Então, eu comecei a assistir aulas por fone. E eu lembro que a minha psicóloga falou assim, Alessandra, você não vai aprender. E eu decorei todas as aulas. Então, de tanto que eu estudei, de tanto que eu ouvi essas aulas, eu lembrava até como começava as aulas. Olá, prazer, eu sou fulano de tal, faço parte do grupo tal, e começava as aulas. Então, o meu foi muito por osmose. E a partir da prova, eu comecei a pegar um gosto para estudar e mostrar quanto fez a diferença a prova, tanto no meu serviço, como na equipe com que eu trabalho. E eu acho que é muito importante isso. Então, na prova que nós fizemos, eu lembro que teve a pandemia. Então, foi um tempo muito grande de estudo. Então, a pandemia ajudou um pouco,
mas eu me intitulo como dosimetrista prática. Então, eu fui por osmose. Eu não fui regrada igual a Jaque, e eu acho que igual a Dani também não. Mas, mesmo assim, eu falo que todo mundo é capaz. Todo mundo consegue, se você tiver um foco e um objetivo. Então, se eu passei, todo mundo passa. Então, é isso que eu falo. Essa questão do grupo é Obrigada. você ter o compromisso, né, com outras pessoas. Eu acho Sim, que quando a gente coloca um compromisso com o outro, a gente acaba tendo uma maior determinação, porque você não sim. quer frustrar o outro, né, além da E sua você não própria. quer fazer uma aula feia, Dani. Exato, Porque o exato. Então acho que grupo, isso dá bem as certo pessoas, também. as pessoas que faziam a aula para A dar. aula, né? Uhum. Então, primeiro foi as mais tops, tá? Aí, na hora que chegou a minha vez, eu falei assim, eu tenho que fazer uma aula muito boa. Então, Você eu quer tinha que superar, estudar. quer contribuir Isso, também, né? Já que você está isso. recebendo, é uma maneira de contribuição, né? É muito Isso, e eu legal. acho que é isso o dosimetrista. O dosimetrista, além dele contribuir com o título para o departamento que ele trabalha, mas contribuir para a equipe que ele trabalha. Sim, para o paciente, para o Então, é fazer a serviço, né? diferença. É, É fazer a diferença mesmo, assim. Então, o que eu falo, eu estava falando com a Bruna esses dias, acho que no começo da semana. Ela falou assim: ah, agora nós passamos aqui, vamos ver o que, que o departamento vai trazer para nós. E isso é muito importante. Ah, o dosimetrista não é reconhecido no departamento. Ah, o dosimetrista ganha pouco. Ah, o dosimetrista. O que que ele faz de e o que o diferente? dosimetrista está fazendo, né? É Para isso aí. O que que melhorar ele E isso. está fazendo? É, uma coisa que eu é. acho bacana, assim, como a formação do dosimetrista ela é muito heterogênea no país, É. a prova vem para uniformizar isso de uma forma melhor, né? Assim, a gente só tem 3 residências no país. E a forma como cada um é formado é muito diferente. Então, a prova vem para nivelar e, pelo menos, Tentar criar, de fato, a é, identidade. é isso mesmo, tentar deixar todo mundo igual, né? Mais ou menos, com a mesma base, pelo menos, né? A Stephanie Exatamente. está fazendo uma pergunta aqui também se a gente tem algum curso preparatório, né, para a prova. Atualmente a gente não tem, Stephanie, então o que foi criado foi esses grupos de estudo paralelo, aí como a Alessandra falou, mas uma das nossas metas para essa gestão ainda é fazer um curso de educação continuada específico para a prova, isso para os membros que são sócios da ABD, né? Ah, Dani, hum, vale um lembrete. Quem não é sócio, por favor, se associar, né? Para vale a que todos pena, tem façam bastante parte do nosso grupo de workshop, né? estudos. É. É verdade, porque a gente tem um workshop, vai ter esse curso aí voltado mesmo como preparatório para a prova, como agora a gente vai ter só daqui a 2 anos, né, praticamente. Então, vai ser mais específico esse material que a gente vai divulgar aí para os sócios. Tem uma outra pergunta aqui, Elaine, acho que é para você, para falar um pouco, né, como que eles fazem essa equivalência e a tradução juramentada, né? A Adriana Tá. Santos que está fazendo a pergunta. Adriana, eu tinha passado o host para você. Você pode passar para mim de novo? Que eu vou mostrar o site da MDCB, que é onde está falando os órgãos que fazem. Já passou, Elaine. Tá vendo a minha tela, né? Sim, Ó, então aqui, ó, eu sou um candidato internacional aqui. Tá joia? Deixa eu pegar aqui, ó. United States International aqui. Tá? Então ele vai falando aqui o que que precisa e ele vai falar assim: tem o mínimo um bacharelado em ciência, não pode ser em artes, viu, gente? Tem que ser em ciência, não pode ser em humanas, tá? E aí eu vou ter que fazer essa equivalência. Existem órgãos dentro do país lá que fazem equivalência, que tem bastante, as faculdades recebem muita gente de fora lá, não só as faculdades, às vezes a escola também. Então eles têm que fazer equivalência. Desculpa. Ele vai fazer equivalência. Eu não posso mandar para qualquer lugar, eu tenho que mandar ou para esse lugar aqui ou para esse lugar, tá? Que é o que o MDCB está falando. Esses órgãos, eles não têm nada a ver com o MDCB. Não é, eles não estão ali para trabalhar para o MDCB, eles são órgãos já que as faculdades usam. Eu tenho que mandar, normalmente o que eu mando? Por exemplo, eu quando fui do Brasil para os Estados Unidos, eu sou aqui no Brasil tecnóloga em saúde, formada pela FATEC de Sorocaba, São Paulo.
E quando eu fui do Brasil para os Estados Unidos, eu falei, eu acho que vai ter equivalência, né? Peguei e mandei tudo. Eu mandei para um órgão desses. Meu, o que que eu mandei? É o diploma, o histórico com suas notas, que mais? É a ementa de cada disciplina, tá? O que cada disciplina vê, tudo isso não é eu que mando, tá joia? É assim, como é que é feito? Você vai lá e faz um pedido na sua faculdade, a sua faculdade que manda direto para esse órgão. Só que você já tem que ter pago a taxa lá, senão eles vão rasgar seus papéis, tá? Então, daí a faculdade tem que mandar direto para o órgão. Você tem que mandar a tradução juramentada junto disso daí. Vai ter gente que fala português, vai ter gente que fala espanhol, vai ter gente que fala chinês trabalhando dentro desses órgãos. Então, se houve alguma mentira na hora de fazer a tradução juramentada, eles vão saber, tá? Então, a gente tem que ser bem honesto com essas coisas, por isso tem que mandar certinho lá. Aí eles vão olhar, por exemplo, é um bacharelado em engenharia. Aí o que que eles vão olhar? Eles vão tentar fazer equivalência matéria por matéria. E é como eu acho que se fizesse equivalência aqui no Brasil, tá? Às vezes a equivalência não dá, tem que fazer algumas matérias complementares. Então é isso, né? A gente tem que tem que sempre ler o que está pedindo no site. Gente, tem alguém com o microfone aberto? Dá uma olhadinha se seu microfone não está aberto, por favor. Ainda está com o microfone aberto. Será que eu consigo? Acho que eu consegui. Aí né, você olha o que eles estão pedindo, para onde eles querem que mande, e é para lá que você vai mandar. Não mande para lugar diferente. Não tem peso nenhum para eles. Tá? Se eles querem que faça o TOEFL e você faz o IELTS, não tem peso nenhum para eles. Tá? Entenda assim que quando eles abrem sessões, vai estar escrito no site deles. Né? Se eu vou fazer um curso em uma faculdade e ela abre sessão para. Pode ser TOEFL, pode ser Duolingo, pode ser não sei o quê, mas se for TOEFL tem que ter essa nota, se for Duolingo tem que ter essa nota, se for IELTS tem que ter essa nota. Está lá no site. Agora, se eles falaram que tem que ser o TOEFL, tem que ser o TOEFL. Não queira fazer outro, não tem peso nenhum para eles. Então, a gente tem que sempre estar olhando sempre o que está no site. E eu acho que, de certa forma, aqui no Brasil, as pessoas também, o candidato, tem que se habituar, né, a procurar informação no site. Né? A gente está sempre tentando atualizar os sites, né, deixar eles aqui. É claro que, se tiver alguma dúvida, por favor, né, encaminhar as dúvidas. Vai ter sempre um e-mail da BD nas tabs lá para vocês, para aquela coisa específica, é determinado parte da BD que vai responder. Né? Por exemplo, se for para documentação para poder fazer a prova, é o conselho que responde, né? Que vai poder te dar um retorno sobre isso. Então a gente tem que se habituar a procurar informações, né? Porque tá tudo ali. Não tentar desvirtuar daquilo, principalmente lá fora. Se eu quero ter uma chance ao sol lá fora, não saia do que está escrito ali. Não, isso mesmo. A Adriana até colocou aqui, né, que ela acredita, né, que quem vai fazer a prova de título aqui no Brasil, eles também vão poder avaliar, né, essa documentação lá também, né, talvez fazer essa equivalência, né, e ver que no Brasil a gente já tem uma associação, então a gente tem uma prova de título, isso possa ter algum peso também na hora deles permitirem, né, fazer a prova lá ou a equivalência também de disciplinas, né. Hoje a BD tem um laço até com a Associação Americana, né? Americana. Apesar da Associação Americana não ser responsável pela prova, ela conversa com a MDCB, né? Mas se você vê, a Adriana fez parte do Comitê Internacional da Associação Americana, né? Ela era um dos membros do Comitê Internacional. E então, através da Adriana, eles conheceram a figura da BD aqui no Brasil, né? E ela consegue ainda manter um relacionamento com eles, né? Que a Adriana é nossa presidente hoje da chapa atual. Então, a tendência é a gente ter sempre, porque hoje em dia, Adriana, você me corrige se eu estiver errada, mas só tem duas associações no mundo, né? Uma é americana e outra é a ABD, de dosimetristas.
exatamente. Só tem duas no mundo, e eles nos reconhecem, né? Sabem da nossa existência, que é a segunda. Inclusive, se por curiosidade vocês entrarem no Instagram da Associação Americana, tem um vídeo da ABD lá dentro dos saldos deles. E tanto no Canadá, Inglaterra, na Europa, eles têm uma associação que é junto tecnólogos e dosimetristas, mas não existe nada específico para dosimetrista como no Brasil e nos Estados Unidos. Então, a gente já vê, né, que o Brasil tem, né, o do dosimetrista brasileiro, ele vai passar com essa certificação, essa titulação, a abrir cada vez mais o seu leque, pessoas, talvez, né, empregadores de fora, começar a gerar um interesse. Gente, o que a gente tem que ter em mente de uma certificação, de uma titulação? Nomes diferentes para a mesma coisa. Mede-se, se aquele candidato que tem ali, na verdade não mede-se, nivela todo mundo, porque cada um vem de um curso diferente, tá? Cada um vem de um curso diferente. Então, a hora que eu faço a prova de certificação, eu faço, fulano faz, cada um vem de um curso diferente, o que está avaliando ali? Se nós temos a base, tá? Tem que ter essa base para conversar na dosimetria e conversar lado a lado com o físico. Tem que ter essa base, tá? Vale a experiência? Vale muito a experiência. Longe de mim falar que experiência não vale, né? E é conforme a gente sabe disso, né? Uma pessoa aí que tem anos de experiência, né? Que todo mundo se espelha é a Adriana, né? Que aprendeu ali no serviço, né, Adri? Mas, assim, quando eu faço uma prova de certificação, hoje em dia, o que eu tenho que ter em mente é isso, ela está medindo e falando assim, se eu estou naquele nível teórico, aí é teoria, viu, gente? É teoria, mas uma teoria super importante, que a gente tem que ter em mente, tem que saber. Com isso, a gente vai abrir nosso leque, assim, de conhecimento muito grande. É como aprender uma outra língua, tá? Você não precisa, você olha às vezes para uma língua que você não sabe nada do que está escrito. De repente você começa a formar frases e um monte de coisa, e aquilo vai te abrindo um leque. Agora você sabe mais, você sabe interpretar um texto, você sabe escrever uma redação, tá? Você sabe conversar de igual para igual. Então é a mesma coisa, ele está nivelando todo mundo. Essa é a intenção de um curso de uma prova de titulação ou certificação. Acho que ela colocou alguma observação aí, Adriana. Ela colocou que na Associação Canadense eles avaliam a experiência de trabalho do dosimetrista e na Associação Americana eles fazem isso também. Então, a experiência... Na verdade, é uma pergunta. É uma pergunta. É uma pergunta? É uma pergunta? No tablet, eu queria saber, tipo, a canadense, você tem que preencher um monte de formulários, porque são dois componentes que precisa. Tem um componente acadêmico, você tem que provar que fez as matérias, que estudou, e tem o componente da experiência prática, né? Então, eles fazem a análise. Então, tipo, eu fiz tecnólogo, vale no Canadá? Vale, né? Eles reconhecem o curso, mas você fez pós em radioterapia, mas quantos anos você trabalha em radioterapia? No mínimo tem que ter, sei lá, eu não lembro se é 2 ou 3 anos, tem que comprovar que você tem e ter cartas de indicação dos seus chefes, né? E aí eu queria saber como que é isso na americana. Você fala para concorrer a uma vaga de emprego? Não, para poder fazer a prova. Para poder fazer a prova, na verdade, né, a partir do momento que vai para aquele órgão fazer análise, ele vai dizer se você primeiro atende o primeiro requisito, você tem bacharelado, tá? Tá? É isso que ele está perguntando. Você tem bacharelado? Tá, beleza. A segundo requisito ali, se você fez as matérias que, no mínimo aquelas matérias, física das radiações, radiobiologia, planejamento, em algum momento, ou do curso de bacharelado, ou da sua especialização, ou do seu mestrado, se você viu essas matérias e anota, tá? Não vale mais a experiência, porque a experiência nada mais que eles estão pedindo é horas dentro do seu estágio. Tá? Não, a experiência, até 2017 valia a experiência, eu tinha que comprovar uma experiência que eu trabalhava na área. Agora não, se eu fiz um curso recém-formado, por exemplo, vamos colocar aqui os residentes, que tem 2 anos aí dentro desse curso, é um curso acadêmico e um curso prático, tá joia?
Desde que eles conseguem provar que tem um bacharelado, e é este órgão que vai dizer, tá? Ó, ele vai informar o MDCB que essa pessoa realmente ele tem um bacharelado em ciência, tá? Ele fez essas matérias aí também em algum momento, e tirou nota C ou melhor, dessas matérias que está pedindo. E ele teve, no mínimo, 1.000 horas de treinamento dentro do curso, ou no curso de bacharelado, ou é que não existe bacharelado aqui no Brasil em dosimetria. É que lá fora tem, por isso que eles colocam. Mas, por exemplo, ou na especialização, ou no mestrado, tá? Então tem que ter. O que é as residências? A residência é uma especialização, né? Uhum. Então, dentro da residência, ele vai ter uma carga teórica, ele vai ter uma carga prática. Então, ele teria uma chance de fazer essa prova. Muito bom. Porque eu vejo, por exemplo, só concluindo, fazendo um paralelo, né? Eu acho que a Associação Americana, na verdade, a Associação Brasileira, a gente se inspira muitas coisas na americana. Por isso que tem algumas semelhanças entre os cursos exigidos, né, para poder prestar a prova. Por exemplo, levando em conta que no Canadá, você tem que ser tecnólogo. Se você, por exemplo, é biomédico, eles não aceitam. Você tem que fazer uma outra faculdade para ter só essa formação. Então, na cabeça deles, o biomédico, ele só trabalha em laboratório e o tecnólogo só trabalha na parte de radioterapia, de imagem geral, de radiologia em geral. E a gente vê que a americana, ela não, ela entende que se a pessoa tem um bacharelado, ela já é apta, ela já tem um dos requisitos da graduação para fazer a prova. Só que a gente tem que ver assim, por exemplo, no meu caso, né, eu sou tecnóloga em saúde no Brasil, na verdade, esse curso de tecnologia em saúde, ele já mudou até de nome, tá? Eu acho que é equipamentos médicos, alguma coisa assim. Mas, enfim, como não existia um curso similar, eles não me deram equivalência, eles me deram uma equivalência de técnico de laboratório. Tá entendendo? E eu não sei, gente, eu mal mexi numa pipeta, tá? Mal peguei, tá certo? Tinha uma carga horária grande de fazer microscopia, lâmina, essas coisas. Mas não tem como, não era laboratório, a gente estava na engenharia clínica, não deu equivalência. Eu tive que fazer o curso de engenharia lá. Então, né, é isso, às vezes você pode ter um curso que não tem equivalência naquele país. E aí eles vão falar, olha, o que a gente tem parecido que você fez assim é esse. Serve? Não serve. Então começa de novo. Sim. Outra coisa só que eu queria falar, né, que eu achei legal que vocês falaram, como é importante a pessoa saber o jeito que ela tem que se preparar, né? Vocês falando como você se preparou, como a Dani se preparou, porque às vezes a pessoa acha que ela só ouvir só participar do grupo do estudo vai ajudar ela a passar na prova. Uhum. Quando na verdade, se ela não escolher estudar adequadamente, isso significa estudar, tipo escrever, ler, fazer simulado, tudo, ela não vai passar. Só ouvindo, ela não passa. E eu acho que precisa virar essa chave nos dosimetristas. A gente tem um método de estudo que a gente aprendeu, que era estudar, era estudar só no finalzinho, só nos 45 do segundo tempo. É uma coisa que é ligada ao método que a gente aprendeu a estudar. Uhum. E o método, e para passar numa prova de título, você tem que ser um pouco autodidata. Só as aulas, só escutar o que o outro está falando, não vai fazer você passar numa prova. É um hábito, né, Adri, de estudar. E O dosimetrista seguir o precisa mudar manual, isso. né? Que nem a Elaine falou, é você pegar o manual, né, e focar naquilo que tá pedindo, né? Se preparar especificamente para aquela prova, né? Claro que a experiência clínica conta muito, mas as referências é inevitável fugir dessa base, né? Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Pessoal, se quiser também falar, pode abrir o áudio. Não Não? mais? Ninguém mais? Meninas, querem fazer mais algum comentário? Elaine? Não, eu acho que eu falei bastante já. Acho que é isso, né? Tá todo mundo cansado, ainda é meio da semana, Ainda é meio da mas semana.
Mas Só agradecer a presença de todo mundo, né, Dani? com certeza, Obrigado, agradecer por gente. todo mundo estar aqui nessa noite com a gente, aqueles que mandaram as perguntas, é muito importante, né, vocês participarem, para a gente é uma grande honra, né, poder falar um pouquinho disso, espero que a gente tenha tirado as dúvidas, mas ainda quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato conosco, né, buscar os contatos lá pelas redes sociais, do Instagram, até mesmo o site da Associação Brasileira de Dosimetrista, né, e queria convidá-los para, claro, se associarem a nós. A gente vai ter outros eventos, workshop que a gente está preparando. E é isso, gente. A gente tem como um lema da ABD, né? Que juntos somos mais fortes. É isso que a gente acredita, né? E queria agradecer a todos, né? Sei que o nosso tempo aí foi curto, mas a gente espera que tenha tirado algumas dúvidas de vocês. E é isso. O dosimetrista, É, ele. só terminar, Dani, falando assim, gente, o que que eu vejo hoje? Hoje, assim, a curiosidade é grande, né, para saber a prova lá de fora, Uhum, mas uma forma de se preparar para a prova lá de fora é fazer a de dentro aqui do país, né? E a gente já vê que é um preparo gigante, né? Não é fácil passar, né? Eu falo, né? Por exemplo, eu fiz a prova da certificação, eu sei que eu ia ficar quieta, mas vou falar mais um pouquinho. Eu fiz a prova de certificação em 2017, saindo do curso de dosimetria. Fiz a prova, passei. Beleza. Entrei na área, tá? Você, tá, 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 tá. Gente, se eu tiver que fazer a prova hoje, eu vou ter que estudar muito mais do que eu estudei. Em 6 meses não darão, tá? Se eu tivesse que fazer essa prova de certificação hoje. Porque a gente acaba perdendo a mão de estudar, tá? Então, para quem está fora da rotina de estudar, tem que achar a sua rotina, tem que achar o seu meio, tem que estudar. E uma grande forma de consigo passar na prova lá fora, vamos tentar passar. Se a gente conseguir virar essa chave e falar assim, não, vou tentar aqui, passei aqui, aí eu vou para fora, né? Vou tentar de fora. É, eu acho que é um grande começo, tá? Eu, assim, as pessoas falam, Elaine, quando você vai fazer a prova da BD? A Alessandra que fica no meu pé, né? Que ela pega no pé de todo mundo, não sei se vocês conhecem. A Alessandra? É, é, eu vou fazer ali, mas eu tenho que estudar. Por quê? Porque eu sei perfeitamente que eu vou ter que estudar. Gente, aqui é outro foco, pesa mais coisas que não pesam lá fora. Para começar, como para terminar, é como eu falei, eu terminei minha faculdade, o mestrado em 2016. Você usa teoria? Usa muito, muito a teoria. Mas a gente tem que se atualizar muito para poder fazer uma prova, tem que pegar o ritmo da prova, tem que fazer teste de novo, é tudo aquilo que eu falei. Então, realmente, não achar nunca que o jogo está ganho, né? Mas e se propor ao estudo para poder, não, igual a Dani falou, esse é o meu objetivo, por 6 meses que seja, ou 3 meses, eu vou estudar todo dia um pouquinho, é. né? O meu objetivo primeiro é a prova da BD, passei, beleza. Agora eu vou para a prova lá de fora, tá? Eu acho que é um bom caminho e eu acredito que trará benefícios para todo mundo que pensar dessa forma. Ótimo, E Elaine, muito incentivar, né? obrigada. É, Incentivar todo mundo a fazer a prova, né, Dani? sim, Primeiro se associar se e depois associarem, fazer né? a prova. Estarem junto conosco, né? Participarem, né? A gente também quer trazer as pessoas para a BD, então aqueles que pretendem trabalhar, né, na BD, próximo ano teremos aí nova chapa, então as pessoas podem se candidatar, os que forem associados, né? Então a A gente gente quer tornar aceita todo mundo voluntário ativo, também, né? voluntários também nos Voluntários, eventos, exatamente. carregar stand, montar stand, desmontar. Então tá, É gente, isso, obrigado por gente. tudo, hein? Pela Obrigado atenção. para todo mundo. Boa Obrigada, noite a gente. todos, viu, gente? Boa Tchau, noite. tchau. Boa noite, tchau, tchau.